Fala aí, galera, é o seguinte, eu já falei um pouco os objetivos, né, do canal, mas tem gente apressada, certo? E, enfim, né, eu vou tentar ir direto ao ponto e não devagar muito. Fica uma galera nos comentários, elas não fazem por mal, tá? Não é gente me criticando, tá? É uma galera que tá dando um feedback legal, que tá apoiando, né, o canal, mas eles estão com o seguinte questionamento: Douglas, o nome é distributista cristão, né? E aí, né, então assim, fala sobre o distributismo, entendeu? Você não tá honrando o nome que você deu, fala sobre o distributismo. Então assim, tem uma galera falando que só acompanhará, né, os vídeos se eu falar de distributismo, porque esse é o interesse deles no canal. A questão aqui, eu já estou falando de distributismo. Perceba, os 3 primeiros vídeos de entrada do canal, que foi o Sou Cristão e Anticapitalista, Sou Comunista, né? Esses vídeos, apesar de não tratarem diretamente do distributismo, né, eles fundamentam a raiz do qual emana o distributismo. Os vídeos que eu fiz refutando católicos anarcocapitalistas, onde eu fiz, são 4 vídeos onde eu fiz a leitura, né, da doutrina social e familiar da igreja, fundamentada nas reuniões em Malines em 1920, né? Esse código, ele fundamenta a doutrina social da Igreja Católica e, consequentemente, o distributismo. Por que eu estou fazendo introdução à filosofia, ciência política e etc? Porque tudo isso é essencial para entender o distributismo. A questão aqui é a seguinte: é possível ensinar São Tomás de Aquino sem ensinar Aristóteles? É possível explicar 5 vias de Tomás de Aquino sem fundamentar o que é movimento em Aristóteles? É possível falar direito de Santo Agostinho, né, sem falar de platonismo ou suas influências do neoplatonismo? Né? É possível, né, por exemplo, em uma faculdade de engenharia, seja qual for, você tem os 4 períodos primeiros, que é o ciclo básico, em que você tem matemática, né, física, cálculo e etc. E só depois você entra de fato, né, em engenharia, nas específicas. Qual é a questão aqui? Para eu conseguir convencer pessoas do distributismo, eu tenho que primeiro sanar problemas de linguagem, tá? Problemas de linguagem muito profundos em todo o debate político e econômico na mídia brasileira, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no jornalismo, seja no que for, tá? E por que eu falo um problema de linguagem? Porque, primeiro, por exemplo, quando comunistas falam de capitalismo, eles não definem capitalismo como a escola austríaca define capitalismo. Entendeu? Então, né, se vocês estudassem Aristóteles, se vocês estudassem dialética, fenomenologia e etc., né, e o próprio Olavo de Carvalho já falou disso, ele fala, né, muito disso, e muitos aí se dizem, né, fãs de Olavo, que supostamente fizeram o curso de Olavo, e parece que não entenderam qual é o problema fundamental. Né? O problema fundamental é que, para você debater alguma coisa, ambas as partes elas têm que estar em acordo com a definição da coisa. E isso não aconteceu no Brasil. Entendeu? No Brasil não houve ainda, tipo assim, um diálogo de oposição onde direita ataca esquerda, mas nunca houve um diálogo dialético onde as duas sentaram amistosamente para falar: olha só, vamos tentar, né, alcançar um juízo comum do que seria o comunismo enquanto abstrato universal e o que seria capitalismo enquanto abstrato universal, para a gente ter certeza que os nossos ataques ou defesas estão pelo menos partindo do mesmo pressuposto, para a gente conseguir chegar a algum lugar. Isso não aconteceu ainda. Quando capitalistas, né, os adeptos da escola austríaca ficam defendendo o capitalismo, falando que o cristianismo tem que ser capitalista e etc., eles fazem isso porque para eles a definição de capitalismo é livre mercado. Certo? E quando comunistas criticam, né, o capitalismo ou outras vertentes da esquerda, como o mutualismo, como eu sou, né, como eu tenho uma tradição mais, né, proudhoniana, e inclusive como também faz Mário Ferreira dos Santos, como faz Chesterton, etc., a gente não define capitalismo como livre mercado. Para a gente, né, capitalismo ele só é capitalismo em si
quando o fenômeno de mercado ele se constrói em base de aluguéis e de serviço assalariado. Uma economia de livre mercado, por exemplo, que não tem aluguéis ou não tem serviço assalariado, não é capitalismo. É uma economia agorista de prestadores de serviços autônomos. É o que a gente chama de mutualismo, entendeu? Inclusive, né, eu tenho uma raiva da EA, porque todo esse problema de linguagem ocorreu por culpa da EA. Foi a EA que, né, a escola austríaca que arbitrou, que forçou a ideia que capitalismo é livre mercado, sem realizar investigação ontológica alguma disso, desrespeitando completamente tudo que a ciência política, né, e econômica de 200 anos antes dela já tinha tido por definição, né, de capitalismo, e ela criou essa grande confusão. Uma vez que quem definiu o capitalismo, né, foram, né, um diálogo entre liberais clássicos e marxistas, e eu digo um diálogo porque o próprio Karl Marx ele partia o marxismo de pressupostos de mais-valia, né, do Adam Smith, do David Ricardo, etc. A gente percebe que entre marxistas e liberais clássicos houve um diálogo, né? Existia uma unanimidade dessa definição. Então nenhum deles tinha um problema de linguagem. Entendeu? Nenhum deles tinha um problema de linguagem. Problema de linguagem esse que começou com a escola austríaca. Então, primeiro a gente tem que acabar com esse problema de linguagem. Entendeu? Então, outra coisa, né? Então, assim, para vocês entenderem distributismo, eu não posso só chegar aqui e falar o que Chesterton pensa, ou o que Belloc pensa, ou o que eu penso. Se eu chegar aqui e só falar de distributismo, ó, distributismo é isso, primeiro que todo cristão anarcocapitalista que ouvir falar em Estado, etc., ele vai quitar do vídeo. Todo comunista que acha que livre mercado é capitalismo, ou que acha que direito justnatural à propriedade é capitalismo, vai quitar do vídeo. Certo? Então o meu objetivo, muito além de divulgar distributismo, o meu objetivo como qualquer católico, entendeu? Que deve ser o objetivo, né? O fim último de um apologeta, etc., é primeiro converter, entendeu? E assim, não adianta eu falar de distributismo para pessoas que já entendem de distributismo, para pessoas que são bem fundamentadas na teologia cristã e etc. Eu tenho que falar de distributismo para tentar trazer, né, cristãos da teologia da libertação, cristãos que acham que são comunistas porque na verdade não sabem o que se define por comunismo, etc. Eu tenho que trazer essa pessoa pro distributismo. Só que para os anarcocapitalistas poderem vir pro distributismo, primeiro eu tenho que acabar com, né, o mito deles de que imposto é roubo e etc. Ou de que o Estado é antiético por si. Então tem que acabar com o problema de linguagem. Entendeu? Isso é que é filosofia, isso que é pedagogia, isso é fundamental e vocês não entendem isso, entendeu? Então, todo mundo, para compreender o distributismo, tem que trilhar o mesmo caminho que Mário Ferreira dos Santos trilhou, né? Apesar dele não ser distributista, né? Mas ele, né, era um caminho muito próximo. Tem que trilhar o mesmo caminho que Chesterton trilhou, tem que trilhar o mesmo caminho que Belloc trilhou e tem que trilhar o mesmo caminho que eu venho trilhando de 6 anos para cá de estudo. Essa é a grande questão, entendeu? Então, por exemplo, o que é falar de distributismo? Falar de distributismo, entendeu? É primeiro, né, mostrar que quando a gente critica capitalismo, a gente não está falando que a gente é contra a livre troca, a gente não está falando que a gente é contra o direito natural à posse, tá? O problema fundamental do capitalismo, para a perspectiva cristã, né, é o sistema de escravidão da pessoa humana pelos aluguéis e pelos juros abusivos, tá bom? Quando eu falo aluguéis e juros abusivos, é porque, por exemplo, porque, né, liberais eles defendem o capitalismo, porque eles pensam o capitalismo como um sistema que permite, né, como um sistema transcendental, porque permite a transcendência das classes pobres
né, a ascensão social, a classes mais ricas, né? Então eles acreditam que a pessoa começa a trabalhar, ela pode, né, juntar dinheiro, juntar capital, investir e transcender, certo? Então o capitalismo, ele não fundamenta, ele não, né, em teoria, ele per si não escraviza ninguém na problema. Isso não está errado, mas perceba, dependendo da manifestação, né, contingente, né, da manifestação de capitalismo, existem classes pobres em que a pessoa, ela não tem como acumular um mínimo de capital para conseguir transcender a sua condição atual. Se a pessoa recebe R$800 por mês e ela paga R$400 de aluguel, só sobra R$400 para ela, entendeu? E com isso, né, vamos supor que com esse dinheiro ela gasta tudo isso em transporte, ela gasta tudo isso em alimentação, de forma que o dinheiro no último dia do mês dela seja zero, ou seja, ela recebe R$800, né, e ela gasta todos os R$800 para sobreviver, e não há hipótese dela conseguir economizar ou comprar alguma coisa como capital de giro para poder empreender. Então essa pessoa não tem possibilidade, entendeu, de transcender a própria classe social, certo? Então a problematização que a gente faz é isso, beleza? Então, né, e desde o pensamento mutualista de Pierre-Joseph Proudhon, diferente de Karl Marx, né, as escolas marxistas, elas vão estar dizendo, né, que o capitalismo, ele é fundamentado, certo, no direito à propriedade privada, né? E todo mundo que possui capital, ou seja, todo mundo que possui meio de produção, é capitalista, faz parte em maior ou menor grau da burguesia. Para Pierre-Joseph Proudhon, não. Para Pierre-Joseph Proudhon, não existe exploração intrínseca à posse de capital. Para Pierre-Joseph Proudhon, certo? A posse de capital, né, ela só pode estar manifesta como um possível de exploração em menor ou maior grau, se for um sistema assalariado ou um sistema de aluguéis. Então, esse é o primeiro ponto. Entendeu? Então, as pessoas, já tem que acabar a política no Brasil, ela tem um maniqueísmo que é ou comunismo marxista, né, ou capitalismo, mas não é isso. Existe marxismo, existe os anindes, né, que é a corrente libertária individualista, existe os agoristas, existe o mutualismo de Pierre-Joseph Proudhon, né, tudo isso se distancia em muito do marxismo, e muito desses pensadores, entendeu, eles ajudam a gente a compreender um pouco o distributismo. Então, para a gente falar de distributismo, entendeu? A gente tem que distinguir propriedade pessoal de propriedade privada. A gente tem que entender como a teologia cristã, ela justifica, né, o jusnaturalismo. A gente tem que entender a diferença de jusnaturalismo, de jusracionalismo, porque tem muito cristão, né, anarcocapitalista, etc., porque se fundamenta num jusracionalismo sem saber o que é isso, acha que, né, todo jusnaturalismo é igual, e não é. O jusnaturalismo clássico, o jusnaturalismo da Salamanca, o jusnaturalismo da escolástica clássica não é o mesmo jusnaturalismo dos quais se fundamentam os liberais iluministas, entendeu? Que é da escola racionalista, não é a mesma coisa, certo? Então a gente tem que solucionar um problema de linguagem muito sério, e é isso que eu estou fazendo, tá bom? Então eu vou postar vídeos sobre entidades políticas, como se realizar investigação ontológica, como distinguir um ente, né, de outro, o que é a substância primeira, o que é a substância segunda, né, quais as possíveis, né, manifestações de entes dentro da esquerda, quais as possíveis manifestações de entes dentro da direita, e por aí vai. À medida que a gente soluciona esses problemas de linguagem, a gente vai introduzindo, né, aos poucos, distributismo para conseguir alcançar a compreensão completa do que é o pensamento distributista, tá bom? E é isso aí, abraços.